Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou responder a pergunta que vale 1 milhão. Como fazer o PGR? É isso aí pessoal, como fazer o PGR? Bom, tendo em vista as aulas que já foram apresentadas até o número 4, ali foi possível demonstrar, é claro que de forma bastante simples, os quesitos relacionados ao GRO, ou seja, o gerenciamento riscos ocupacionais. Agora é hora de nós consolidarmos esses riscos. Então vamos lá pessoal, em cima da matriz, a matriz de perigos e nível de risco, nós vamos extrair então o documento essencial do PGR. Eu estou gravando aqui para vocês esse documento, Programa de Gerenciamento de Risco. Em particular nós usamos esse padrão. Aqui nós já temos uma empresa que eu vou demonstrar até o nome dela aqui, a gente dá consultoria, a EG Engenharia. E a vigência desse documento, ela é para janeiro de 2022, tá? Então, janeiro de 2022. O Programa de Gerenciamento de Risco, ele trata para nós que a gente tem dentro desse documento, ele já é um procedimento interno de saúde e segurança do trabalho, denominado 01 para nós, da Ponto Seguro. E aí nós temos a data do documento. E aqui pessoal, se tratar de gestão, é importante a gente ter uma lista de chamada das alterações realizadas no documento. É porque esse documento vai passar por diversas revisões, interpretações, análise, e vão entrar algumas informações, vão sair outras, né? Então aqui ó, nós temos o documento estruturado com as seguintes afirmações: TE, tipo de emissão; A, para aprovação; B, para conhecimento; e C, para cancelamento. Esse documento é um documento de gestão, logo ele vai estar sendo submetido a uma análise da diretoria ou da organização, quem é o responsável pelo PGR. Então vamos lá, aí nós temos aqui o 01, o TE, tipo de emissão, a descrição, análise de perigo e nível de risco. Lembra que nós estávamos fazendo ela no nosso processo? Então tá aqui ó, ela foi feita por Célio Soledade, verificada por Tony Marcílio Marques e aprovada pela empresa EG Engenharia, que é o responsável. E aí depois nós temos a segunda ação que executamos no PGR, que é o reconhecimento do macrofluxo de processo de produção. Depois nós temos a terceira ação, níveis, análise dos processos e análise das atividades. Quarta ação, identificação de perigos e danos associados aos processos e atividades que fomos reconhecer nesse cliente. Quinto passo, reconhecimento de grupo similar de exposição. Sexto, gerenciamento de controles existentes. Sétimo, requisitos legais aplicáveis aos perigos e danos associados aos processos e atividades de produção. Oitavo, avaliação dos riscos, gravidade, probabilidade, categoria de risco para fins de enquadramento dos níveis de risco de cada etapa dos processos, atividades identificadas. Nona e última, definição de prioridade dos riscos que serão tratados no plano de ação. É isso aí. Agora nós vamos desenvolver o documento. Logo, o documento necessariamente ele vai ter aquela característica de documento base. Programa de gerenciamento de risco, ele vai ter que ter necessariamente identificação, a caracterização do empreendimento, precisa ter uma introdução, um objetivo, abrangência desse documento, responsabilidade, definições de perigos e risco, política de SSO no planejamento, as metas, objetivos e meta de SSO, critérios de risco e prioridades, aqui é fundamental porque é aí que está estabelecida a NR1 dentro do GRO. O PGR em si, em particular, as etapas de desenvolvimento desse documento tão importante que está dando nó no cérebro de muita gente.
E aí através dele nós vamos fazer o inventário, plano de ação, PAI, investigação e análise de incidentes e acidente, monitoramento, que é importantíssimo, nós vamos ter que demonstrar os resultados alcançados, vou mostrar para vocês, qualimetrias, melhorias, enfim. Divulgação dos resultados, avaliação do programa, considerações finais, anexo, responsabilidade pela elaboração. Essa é a estrutura do documento. Iniciando então, conhecer esse documento pela identificação e caracterização do empreendimento. Então, pessoal, para quem é consultoria ou você que é técnico de segurança, direto ou engenheiro ou médico de uma empresa, você precisa informar a constituição jurídica do seu cliente ou da sua empresa. Precisa demonstrar o escopo de serviço que ele executa. Em cima dessas informações nós vamos extrair o macrofluxo de processo. Aí depois nós vamos com a introdução. A introdução vai falar sobre o programa, o PGR, como que ele baseia as suas políticas, a sustentação, os pilares de sustentação, os objetivos do programa, qual que é o objetivo específico, a essência desse programa, a abrangência, vai abranger o que? O PGR, as responsabilidades, embora é total da direção ou da organização, mas temos agentes do empregador presente aí no processo, nas relações de responsabilidades. E aí nós temos as definições dos perigos e riscos. Precisamos demonstrar como que nós definimos isso segundo a NR1. Isso aí. O que é perigo, o que é risco. Aí nós vamos mostrar os agentes ambientais, físico, químico, biológico, de acidente, ergonômico, enfim. E a política de SSO e o planejamento dessa política em metas. Qual que é a meta da organização? Que é importante numa gestão partir sempre de uma política. Cada empresa tem a sua. Política acidente zero, regra de ouro para isso, XXXX. Política de alcançar a melhoria contínua através da eficácia dos seus processos. Cada um faz uma política, mas segurança do trabalho sempre visando a redução dos fatores de acidente nos seus processos. Critério de risco e prioridade. Gente, fundamental essa etapa, tem que estar escrita e ter isso definido no documento base. Qual o critério de risco, as prioridades que a gente vai adotar, ou seja, conforme determinado nível de risco, vamos passar eles para plano de ação ou não. E aí nós vamos para uma outra etapa, que é a etapa de desenvolvimento do documento. Aí nós vamos demonstrar como que vai ser desenvolvido o PGR. E esse desenvolvimento ele vai necessariamente demonstrar as ações de atividade rotineira, não rotineira, emergência, tudo que nós já vimos, só que agora de uma forma consolidada, nenhum PGR, tudo que vimos era um GRO. E agora, continuando, vamos mostrar como que vai ser as ações qualitativas para a identificação dos perigos e risco, avaliações quantitativas para efeito da nova NR9, que são os agentes ambientais, inventário de risco, grande momento do PGR, pois ele que vai consolidar todas as informações do GRO através de uma planilha de inventário de risco, conforme está previsto aí no item NR1.5.7.3.2 sobre o inventário de risco em suas alíneas A, B, C, que vai tratar a respeito da composição fundamental para o inventário de risco. E o plano de ação, que é uma das obrigações que deve ter o PGR, e de acordo aí com a NR1.5.5.2.1 e ponto 5.4.4.5.5.2.2 que está estabelecido na NR1. Depois disso nós vamos demonstrar esse plano de ação de acordo com a nossa documentação base, como que a gente vai alcançar esses objetivos, como que nós vamos demonstrar essa gestão, através do que? De acordo com o que está estabelecido no GRO, a avaliação dos níveis de risco. Nós vamos precisar transformar isso em níveis. Então nós temos a gravidade do dano. Então
A gravidade do dano é irrelevante quando, aí nós temos o critério, quando o agente ou as condições de trabalho não representam dano à saúde ou condições usuais descritas na literatura. Aí nós vamos ter várias informações nesse sentido. É baixa a questão da gravidade do dano quando a exposição ao ruído ela está entre 60 e 85 decibéis. Quando o manuseio de resíduos sólidos inertes não contaminados, enfim. Ela é média com relação ao que? A exposição a ruído acima de 85,1 a 95 decibéis, por exemplo. E ela é alta com relação, por exemplo, aqui é um agente de ruído de 95,1 para cima e outros agentes, é claro. E aí nós falamos da gravidade, aí nós vamos demonstrar como que a gente analisa para efeito do nosso inventário de risco, onde nós extraímos o cruzamento da gravidade com probabilidade, demonstrando aqui no nosso documento base, o que? A probabilidade é baixa quando o tempo de exposição ao agente é inferior a 30 minutos, ela é média com tempo de exposição superior a 30 minutos ou com tempo até 60% total da jornada. Ela é alta com tempo de exposição diária de 4 horas. É claro que nós estamos levando em consideração aqui alguns agentes específicos, mas para a energia elétrica, por exemplo, ela é alta em virtude de qualquer tempo. Então cada situação vai ser tratada de forma identificado, analisado o perigo, analisado os processos, as atividades, reconhecendo cada risco. E aí nós temos os riscos que são avaliados de acordo agora com o cruzamento da matriz de probabilidade com o que? A gravidade ela é baixa e a probabilidade ela é baixa, média ou alta quando cruzarmos as informações e extrairmos então o nível que está sendo pedido na NR1, o nível de risco, pois é ele que vai nos dar a sustentação para a prioridade do nosso plano de ação. Beleza? E o nível de ação nós vamos estar tratando também quando eu tenho que ter ação, em virtude do que nós analisamos acima. Eu vou precisar ter ação quando chegarmos a atingir determinados valores que estão elencados em normas brasileiras ou internacionais. E aí nós temos ações de controle de risco que irão para o plano de ação, desde que ela seja moderado para baixo. Então nós temos situações moderado, substancial e intolerável. Essas três variáveis necessariamente serão priorizadas dentro do plano de ação do PGR, tá? E aí nós temos ação de controle e monitoramento. Aí, de acordo com o que está estabelecido, algumas situações, conforme nós descrevemos na nossa análise lá na identificação de perigo dos processos e atividades, vão precisar elaborar um plano de atendimento à emergência nos processos de prioridade, o nível de risco que ficou de moderado, intolerável, substancial, ou um plano de ação do PGR e PCMSO da unidade, ou prática de monitoramento, manutenção, ou outros planos, programas, de acordo com a nossa avaliação, primeiro nível que nós executamos lá no início da nossa aula 1, 2, 3 e 4, senhores, lá está explicando todo esse conceito. E aí nota, caberá também a implementação de ações de controle, quando os resultados das avaliações quantitativas de exposição dos trabalhadores exceder o nível de ação. Conhecer muito isso, não mudou essa questão. Nós vamos sempre ter controle quando nós excedermos as doses de ruído, as concentrações de poeiras, gases e vapores. E registro e divulgação dos dados. Nós vamos ter aqui um momento, vamos mostrar para vocês como que divulga tudo isso, porque eu estou numa gestão, preciso divulgar. A avaliação do programa, ele precisa ser avaliado, eu preciso ter um monitoramento, depois demonstrar os indicadores de resultado. E as considerações finais que vai falar que é responsabilidade de quem mesmo? Do técnico? Esse programa? Do engenheiro, do médico? Não, é da organização, é da diretoria. A responsabilidade é dele. Hoje, se tratando de SWOT, fraquezas, forças, fraquezas, oportunidades, ameaça. É isso. As forças da organização, ela tem que ser suficiente para dar conta de todos os seus riscos, inclusive assumir, financiar os seus riscos de produção para garantir lucro no seu negócio. Tá certo? E aí nós vamos ter os anexos, que eu vou mostrar para vocês todos eles na próxima aula, que é o anexo novamente, demonstrar ele, a análise preliminar de nível de riscos, somente demonstrando o mapa de reconhecimento de processo e atividade, que é parte integrante do
PGR, o inventário de risco, que é a base, essência do PGR. Como fazer ele? Vou demonstrar. Grupo similar de exposição, pessoal, vou mostrar para vocês como que elabora. Gerenciamento de riscos, como é que você vai fazer esse gerenciamento, que são as medidas de controle, mitigação, processo, para pôr as barreiras no momento adequado, a fim de conseguir que uma atividade entre no nível de admissibilidade de acordo com a NR1. E o monitoramento do programa vai ser um momento alto, que aí nós vamos aprender juntos aqui no canal da Ponto Seguro como elaborar uma gestão e conseguir verificar os pontos de preocupações que deve ser perseguido solução continuamente, demonstrando o resultado através de gráfico para a nossa direção. Beleza? E aí fica comigo, vamos ver depois como é que vai funcionar toda essa gestão. Na próxima aula eu começo a desdobrar esse assunto com você no canal da Ponto Seguro Gestão de Gente. Eu, Célio Soledade, um grande abraço, valeu galera, show!